Pessoal, saúdo a vocês com a graça e a paz do nosso Senhor. Bom dia a todos. Agradeço as palavras do pastor, a oração da igreja. O tema que tem sido desenvolvido nos últimos domingos, nas últimas semanas, é o importante tema do discipulado. E hoje eu gostaria de explorar essa perspectiva do discipulado como encorajamento pessoal que todos necessitam. Vamos orar e rogar a bênção do Senhor para as nossas vidas? Pai, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias têm se renovado sobre a humanidade, de forma especial sobre o teu povo. Te agradecemos pelo privilégio de pertencer à família da fé, de testemunhar o batismo do pequeno Alex, de ter paz e liberdade religiosa, ter a tua palavra traduzida e acessível em nosso idioma, ter uma instância, uma oportunidade como essa de ler, de conversar, de aprender da tua palavra. Agora acompanha-nos, Senhor, nesse tempo, a fim de que a tua palavra nos edifique, seja entendida, seja acolhida e também colocada em prática na nossa vida, no pastoreio mútuo que o Senhor espera de nós. É o que nós te pedimos e o fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. O tema do discipulado, para mim, ele tem um significado bastante especial, porque Deus usou o discipulado de maneira muito impactante na minha vida. Eu sei que cada cristão tem a sua caminhada, tem a sua experiência, e nem todos puderam experimentar o processo do discipulado, mas o mais importante é que a graça de Deus ela é multiforme e se aplica nas nossas vidas segundo a boa vontade do Senhor. No meu caso, eu era, na adolescência, como às vezes acontece, né, um rapaz perdido dentro da igreja. A minha mãe ela se converteu na fase adulta, passou a levar a mim, a meu irmão e a minha irmã à igreja. Meu pai ele não era crente, pelo contrário, era um descrente que dava muito trabalho, tinha dificuldades aí com o tema da bebida. E a minha mãe ela nos levou à igreja. Eu tinha mais ou menos em torno dos 7 anos de idade. E quando eu tinha, desde aquela idade, por volta dos 13, 14 anos, eu estava na igreja, pela graça de Deus e pela instrumentalidade da minha mãe. Eu e meus irmãos nunca fomos expostos à bebedeira, à festança, aquilo que normalmente caracteriza a experiência de algumas pessoas nessa idade. Mas eu estava na igreja absolutamente perdido, né? Sem qualquer convicção de pecado, sem entender o que era a graça salvadora de Jesus Cristo. E estava ali mesmo contrariado. Eu era muito fanático por futebol, já mencionei isso aqui em alguma situação, e naquela idade eu cheguei ao ponto de levar um radinho de pilha, certo? Escondido, para, justamente no intervalo entre a escola dominical e o culto, saber qual era o resultado do jogo. Por quê? Porque a gente frequentava uma congregação, a escola dominical começava às 4 da tarde, ia até 5h30, 5h40, tinha intervalo aí de 20 minutos, às 6 começava o culto. Eu ia muito contrariado para a igreja, porque a gente tinha comércio, e eu era o mais velho, como continuo sendo na minha casa, dos irmãos. Então, eu ajudava os meus pais no comércio durante a semana, e o horário que tinha para jogar futebol era no domingo, de meio-dia até 3h30 da tarde, quer dizer, num sol quente danado, lá em São Luís do Maranhão. Então, 3h30, jogava uma água ali no corpo, não é? Para acompanhar a minha mãe e os meus irmãos, né, à igreja. Então, eu ia bastante contrariado. Pois bem, resumindo a história, um certo dia eu estava ali na escola dominical, isso aí pelos idos de 1993, estava com 16 anos, e o professor da classe era justamente o dirigente da congregação.
E numa pergunta que ele fez, que estava ali formulada na revista Escola Dominical, a pergunta dizia mais ou menos o seguinte: se você morresse hoje, para onde você iria? E aí o dirigente foi perguntando, o professor da classe foi perguntando, e quando chegou na minha vez, eu falei, para o inferno. Aí não apenas falei que eu iria para o inferno, como eu disse, eu e tem outros aqui que disseram que vão para o céu, mas também estariam no inferno comigo. Quer dizer, não apenas estava longe de Deus, né, mas também tinha especificamente um colega de classe que não me caía bem, né, como diz lá no Chile, certo? Então eu queria dar uma alfinetada nele e pequei dando essa resposta atravessada. Obviamente que o dirigente, né, já tinha percebido que eu estava ali na igreja contrariado, se passaram mais alguns meses, e como eu disse, eu era muito fanático de futebol, e teve um campeonato que a situação terminou da seguinte maneira: se o meu time ganhasse, ou melhor, na última rodada do campeonato, jogavam 2 times, o meu não era um daqueles. Se o time A vencesse, era campeão, se o time B vencesse, era campeão, e se desse empate, o meu time, nesse caso o time C, era campeão. O time A venceu e foi campeão. E eu não voltei para casa imediatamente, porque eu sei que se eu voltasse, os colegas da rua estariam me esperando para caçoar da minha cara, porque eu era aquele torcedor muito chato, muito fanático. Então, para não chegar em casa imediatamente, eu fiquei na rua da igreja, né, terminado o culto, certo? O culto começava às 6, ia até umas 8, 8h15. Terminado o culto, eu fiquei sabendo do resultado do jogo, né? Meu time tinha perdido, não tinha sido campeão. Justamente o time adversário tinha vencido, tinha ganhado o campeonato. Então, eu fiquei na padaria da rua da igreja, fazendo hora, né? Nesse intervalo, termina o culto, o dirigente se despede das pessoas, fecha a igreja, e ele voltando para casa, ele me vê na padaria, se aproxima de mim, puxa a conversa, certo? E ele propôs que a gente estudasse a Bíblia, se eu não aceitaria estudar a Bíblia com ele nas noites de quarta-feira, fazer um discipulado, certo? E eu, sinceramente, aceitei somente para não contrariar, não tive coragem de recusar, não é? De dizer não ao dirigente da igreja. Irmãos, para terminar essa longa introdução, ele passou aí nas noites de quarta-feira à minha casa, a gente começou a estudar a Bíblia, e durante aquele estudo bíblico, durante aquele discipulado, Deus me converteu. Deus usou aquele seminarista que até então eu achava enjoado, né, para que eu fosse alcançado pela graça de Cristo, mas não somente isso. Durante aquele discipulado, que demorou mais ou menos um ano, eu fui convertido e ali eu senti o chamado para o ministério pastoral. Obviamente, eu não fui encaminhado, né, para o seminário naquele momento, mas foi iniciado um processo, pouco a pouco, eu fui tendo oportunidades. No ano seguinte, congregação, normalmente, a necessidade é muito grande, não é? Tem poucas pessoas, eu passei a ensinar para os pré-adolescentes, certo? Depois eu fui apresentado ao conselho da igreja, fui à sede, e Deus usou aquele discipulado para que eu fosse alcançado pela sua bendita graça, e, através daquele discipulado, eu também fui conscientizado, Deus me conscientizou que eu era chamado para o ministério. Assim que o tema do discipulado, ele tem para mim, né, uma importância especial, porque foi através desse relacionamento com um irmão na fé que o Senhor me alcançou e também me direcionou para o ministério. Pois bem, o que é discipulado? Bob Jameson, do Ministério 9 Marcas, é um ministério importante nos Estados Unidos, que tem alguns livros aqui no Brasil, publicados principalmente pela editora Fiel, define discipulado como o encorajamento e o treinamento dos convertidos com base em relacionamentos fraternais, tendo como referência o exemplo de Jesus, que discipulou seus seguidores. De que maneira? Esse mesmo autor, o Jameson, indica que Jesus discipulou, né, os seus seguidores, nesse caso mais específico, né, os famosos discípulos, de maneira intencional, e aí podemos evocar a passagem de João, Evangelho de João, né, quando a gente lê: não fostes vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Quer dizer, a iniciativa partiu de Cristo, como também foi no nosso caso, mesmo que em alguns casos tenhamos demorado a entender isso, não é? Para muitos de nós se aplica aquilo que o reverendo Francisco Leonardo disse num de seus livros, livro Confissões de um Peregrino, que a gente, estava perdido e aí viu um anúncio: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, todos que estáis cansados estão, Talvez eu, aqui durante a aula, confunda alguns termos, viu, gente? Fiquei a semana lá no Chile aí falando espanhol e, às vezes, nem eu me dou conta de algumas coisas que eu crio. E depois a minha esposa falou: olha, você disse uma palavra aí que não tem nada a ver em português. Então, Jesus, disse: não fostes vós que me escolhestes. Então, alguns de nós vimos a placa: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E aí, depois que a gente atravessou a porta, a gente olhou, e viu escrito esse versículo. Na verdade, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Jesus não simplesmente esbarrou nas pessoas, ele tomou a iniciativa, de converter algumas e de educá-las. Ele os escolheu. O amor semelhante ao de Cristo não é passivo, ele toma a iniciativa. Amar outros cristãos como Cristo nos amou significa tomar a iniciativa. Também, o discipulado de Jesus, o modelo de Jesus, é proposital, no sentido que tem uma meta, tem um propósito, tem um objetivo. A segunda parte do versículo de João 15, 16, diz: e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isto é, a obra que Jesus realiza na nossa vida, o chamado de Cristo, não é para que nós simplesmente sejamos leitores de teologia, que fiquemos sentados na igreja, certo? Ou na arquibancada, vendo o jogo, ser jogado em campo. Não, existe um elemento na fé cristã, na caminhada, na experiência cristã, que tem a ver com a instrução, com a educação. Agora, essa educação, ela tem um objetivo, e esse objetivo é que nós nos santifiquemos, sejamos cada vez mais parecidos, fiquemos cada vez mais parecidos a Jesus, e compartilhemos o amor, a experiência que temos recebido de Deus com outras pessoas. Ou seja, aquele que é um discípulo de Cristo, ele tem que levar outras pessoas ao encontro de Cristo, para que elas também experimentem dessa maravilhosa graça. Portanto, o amor de Cristo por seus discípulos é proposital, ele tem um propósito. Ele os chamou a darem fruto. Em outras palavras, seu amor não é meramente sentimental, mas tem o objetivo de frutificar para a glória de Deus. Esse relacionamento de Jesus com as pessoas, e de forma mais específica com os discípulos, também foi caracterizado pela humildade. Jesus disse: como o Pai me amou, também eu vos amei, e já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Que coisa tremenda, que experiência maravilhosa. O Filho de Deus, o Deus unigênito, o Rei do Universo, ele se esvaziou da sua glória, habitou entre nós e nos chama e nos considera amigos. Jesus condescende em ser nosso amigo, ele aceita ser nosso amigo, toma essa iniciativa, muito embora ele esteja infinitamente acima e além de nós, em majestade, santidade e honra. Certamente, então, nós devemos nos relacionar com toda a humildade com nossos irmãos e irmãs. Quer dizer, não estamos aqui por méritos, porque somos bons, porque somos os mais inteligentes, os mais capazes, os mais preparados. Estamos aqui porque fomos alcançados pela bendita graça. Portanto, a soberba, o orgulho, a humildade, a arrogância, o exibicionismo, tudo isso não deve ter cabida, não deve ter espaço em nosso meio. Somos aqui servos, A única estrela que deve brilhar é Jesus. Por sinal, hoje começa a Copa do Mundo. Eu sei, que alguns têm dito aí, de fato, certo? O clima não é muito de Copa no Brasil, nesse momento. Mas o fato é que na Copa do Mundo,
os jogadores, alguns, né, bastante estrelados, né, eles se promovem, existe toda uma publicidade, toda uma mídia. Isso no mundo é natural, mas entre nós, que o nosso nome desapareça, que a nossa obra seja esquecida e que o nome de Jesus, nome que está sobre todos os nomes, seja o único a ser lembrado, evocado e destacado. Então, nós os tratamos como amigos a quem amamos, ou seja, os nossos irmãos, não como projetos ou inferiores. Nós não nos colocamos por cima, antes honramos e cuidamos no amor de Cristo. Finalmente, o modelo de discipulado de Jesus, além de ser intencional, proposital, porque tem um propósito, uma meta, humilde, ele também é alegre. Tenho-vos dito para que a minha alegria permaneça, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Quer dizer, tristeza, ser carrancudo, ser mal-humorado, ser antipático, não combina com a graça de Deus. Certo? A graça de Deus ela é doce, a graça de Deus ela rejuvenesce, ela renova. Obviamente que existem momentos que todos nós, não é? Nos preocupamos, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, mas a tônica da vida cristã deve ser alegria. Jesus nos ordena a amarmos uns aos outros a fim de conhecermos a sua alegria, cuidar de outros cristãos e encorajar o seu crescimento na graça. Pode, e muitas vezes é um trabalho árduo. Cuidar de gente, não é, pessoal? Nós somos pessoas imperfeitas e, portanto, damos trabalho. Já demos aos nossos pais quando éramos bebês, como o Alex, não é? Hoje aqueles que têm filhos aí na pré-adolescência sabem que as preocupações, elas, às vezes, aumentam, na adolescência também, na juventude, tá certo? Então, nós precisamos, não é, ser cuidados e esse processo de cuidar uns dos outros, seja no âmbito da família, seja no âmbito da igreja, certo? Igreja, certo, é um espaço que congrega pessoas, e aqui chegam pessoas em todas as condições. Alguém já comparou a igreja a um hospital, outros já compararam a um centro de fisioterapia. Por quê? Porque todos aqui estamos sendo remendados, consertados, certo? Restabelecidos. Por quê? Porque trazemos em nossa vida traumas, experiências difíceis, feridas, certo? Que ainda não estão cicatrizadas e precisamos ser tratados e agraciados por Deus, e Deus usa os irmãos. Mas é um trabalho maravilhoso e um esforço que traz alegria. Então, em meio a esse trabalho difícil, há alegria, há gozo, há prazer, há satisfação. Portanto, podemos entender discipulado como o encorajamento e treinamento de convertidos com base em um relacionamento fraternal e um relacionamento de irmãos em Cristo, que é intencional, proposital, humilde e alegre, a fim de que estes, ou seja, os convertidos, estejam mais preparados para assumir o preço de ser discípulos de Cristo. E qual é o preço do discipulado? Segundo o próprio Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quer dizer, tem que renunciar ao ego, tem que renunciar ao eu. Dia a dia, ou seja, não basta renunciar uma vez. Por isso é que alguém também já sugeriu que a conversão deve ser diária. Porque sempre precisamos voltar para Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e recomeçar. Tome a sua cruz e siga-me. Então, notem que em uma frase existem muitas implicações. Se alguém quer vir após Jesus, que alguém quer seguir a Jesus, essa pessoa deve abrir mão do seu eu, da sua vontade, dos seus caprichos, de maneira permanente, né? Essa decisão ela deve perdurar, deve tomar a sua cruz, quer dizer, assumir o preço de seguir a Cristo. Isso implica muitas vezes ser malquisto ou não bem recebido por algumas pessoas, ou ter que dizer não a muitos convites e situações que o mundo nos oferece, e seguir a Jesus. Jesus afirmou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, uma ovelha, né, um discípulo de Jesus, sabe identificar a voz do pastor, certo? E não apenas identifica, mas tem prazer em seguir essa voz. Então, além do discipulado ter esse propósito
de capacitar, de habilitar as pessoas, a fim de que elas tenham melhores condições de assumir o preço do próprio discipulado, também tem o objetivo de fazer com que essas pessoas frutifiquem, conduzindo outras pessoas aos pés do Senhor. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Está dando para entender? Legal, então vamos seguir, porque o tempo sempre está contra os pastores, é impressionante. O discipulado, outra coisa muito importante a ser dita, a ser lembrada, não deve ser entendido como tarefa exclusiva dos líderes da igreja. Não, o pastor Tião Geraldo já faz o discipulado aí com algumas pessoas da igreja, o presbítero Daniel já se encarrega pela classe Verdades Sólidas, certo? Os presbíteros aí já ensinam, né, no grupo, na classe X, ou dirigem o grupo familiar. Então, eu vou aqui ficar deitado em berço esplêndido, certo? Eu vou procurar aqui a melhor poltrona e vou assistir a partida, vou ver a cena. Não. O discipulado, todos devemos nos envolver. Todos os crentes são chamados a discipular. Qual é a palavra de Jesus dita aos discípulos, mas, na realidade, dita inicialmente a eles, mas preservada pelo Espírito Santo, contida na palavra de Deus e que é dirigida a toda a igreja em todas as épocas, até pelo final da declaração do próprio Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Era impossível para aqueles 12 iniciais, né? Certo? Nessa altura do campeonato 11, não é? Matias ainda não havia sido introduzido ao grupo dos 12, substituindo a Judas, ir a todas as nações, mesmo que o mundo daquela época fosse bem menor que o nosso, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olhem que coisa bonita o texto está nos dizendo, não apenas evangelizar, dizer Cristo é a salvação, Cristo é o Salvador, mas também ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, quer dizer, tem uma herança, tem aí um legado, tem um tesouro que precisa ser ensinado, transmitido, compartilhado com aqueles que confessam a Jesus como Senhor. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o fim do mundo, que também é um versículo que indica, não é, que essa palavra, assim como a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, que Jesus ora não apenas pelos discípulos que testemunharam e presenciaram aquela oração, mas também por aqueles que haveriam de crer. Então, o término aqui, né, o fechamento dessa declaração, a famosa grande comissão, como a chamamos, indica que essa palavra era dirigida não apenas aos discípulos originais, aqueles que conviveram com Jesus, mas a toda a igreja. Jesus está conosco, isso também é maravilhoso ser relembrado, certo? O discipulado envolve, implica o pastoreio de Jesus na nossa vida. Jesus é o nosso pastor, ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, as nossas orações são apresentadas diante de Deus por ele, que intercede por nós. Ele continua cuidando de nós, né, através do seu Espírito, que habita em nós, através das pessoas que ele usa na igreja e fora dela, e ele um dia virá para completar a obra que iniciou. Então, o discipulado pode ser assim entendido como uma tarefa de todos os cristãos, todas as pessoas que conhecem a Jesus. Muito bem. Vamos agora exemplificar, ou seja, procurar dar cores mais vivas ao tema do discipulado, observando o relacionamento de Paulo e Timóteo como um exemplo, como um modelo, um bom modelo a ser imitado. Poderíamos rapidamente ou claramente, felizmente também, abordar o próprio modelo de Jesus com os discípulos. Mas eu gostaria de me deter na relação de Paulo e Timóteo, porque a gente tem pelo menos duas cartas, né, as chamadas cartas a Timóteo, primeira e segunda, com bastante material, com bastante informação a respeito disso. É mais fácil a gente, nesse contexto aqui, fazer uso desse exemplo, mas outros poderiam ser tranquilamente usados ou utilizados. Na Bíblia, nós sabemos disso, encontramos diversos exemplos de pessoas que influenciaram outras em relação ao serviço cristão. Por exemplo, Josué, relação de Moisés com Josué.
não é? Josué acompanhou Moisés naqueles últimos 40 anos, no ministério público de Moisés, certo? E Deus usou Moisés na vida de Josué, que inclusive é descrito na Bíblia como servidor de Moisés, para que Josué dirigisse, fosse o líder da nação de Israel após a morte, após o chamado de Moisés à mansão celestial. Também temos o positivo e inspirador exemplo de Noemi em relação à sua nora Ruth. Ruth era moabita, certo? E Ruth não quis abandonar a Noemi, certo? E não apenas a relação entre elas era de amizade, de camaradagem, de companheirismo, mas havia ali um tema de fé, certo? O teu Deus será o meu Deus, eu não vou abandonar, eu quero voltar contigo, certo? Para onde tu fores, eu também irei. Então, Noemi foi para Ruth, né, uma discipuladora, foi alguém que conduziu Ruth ao conhecimento do Deus Salvador. Que coisa bonita. Elias e Eliseu é outro exemplo, não é? Eliseu era um aprendiz de Elias e foi justamente quem o substituiu naquele contexto profético de Israel. E, obviamente, a relação de Jesus com os discípulos, né, com os futuros apóstolos. Mas, apesar de termos aí vários exemplos de relação, como eu mencionei, a gente vai focar aqui no caso no relacionamento de Paulo e Timóteo, para entender de forma mais clara os benefícios que o discipulado oferece tanto para o discipulador, para o mestre, para aquele que está na função de educador, como também para o próprio discípulo, né, para o aprendiz. Então, agora vamos olhar alguns textos bíblicos. Como Paulo se refere a Timóteo? Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta. Eu vou pedir a um voluntário que leia para nós os 2 primeiros versículos da primeira carta de Paulo a Timóteo e outro voluntário ou voluntária que leia também os 2 primeiros versículos, nesse caso, da segunda carta. Então, está muito fácil de localizar, tá bom? Aí, um pouquinho antes de Hebreus, você localiza 1 Timóteo, 2 Timóteo. Um voluntário, por favor, leia os 2 primeiros versículos da primeira carta e outro voluntário leia os 2 primeiros versículos da segunda carta, para a gente dimensionar ou perceber como Paulo se referia a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado. Aí a gente percebe, antes de escutar a segunda leitura, Paulo mencionando a identidade dele, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não é? A Timóteo. E qual é o termo que ele usa, com o qual ele se refere a Timóteo? Filho na fé. Filho na fé. Certo? Obrigado, pastor. Outra pessoa, e agora a gente vai contar aí com o apoio do irmão, com o microfone, leia para nós os 2 primeiros versículos da segunda carta. Quem é o voluntário ou voluntária, para que o microfone ele seja facilitado? Então, eu vou pelo... Ok, aqui o irmão. Aí, o microfone vai ser passado. Chegou. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, meu irmão. Ao amado filho. Então, as palavras de Paulo são muito claras, né? Paulo tratava Timóteo como um filho na fé, alguém que foi gerado através do próprio Paulo. Paulo foi um discipulador por excelência. Timóteo não é o único caso de pessoa que foi levada à fé, ao conhecimento de Jesus por intermédio de Paulo. Em seu ministério, muitas pessoas foram instruídas, umas durante mais tempo, outras durante menos tempo, né, pela instrumentalidade de Paulo, né? Algumas delas, Timóteo, Silas,
Tito, que também recebeu uma carta, Lídia, Áquila e Priscila e outras. Por exemplo, a carta de Paulo a Filemon é um pedido para que Filemon receba a Onésimo, certo? Que foi gerado em cadeias pelo próprio Paulo. Então, muitas pessoas foram tocadas pelo ministério de Paulo. Que exemplo, né? Que dado interessante, que, meus irmãos, possamos ser como Paulo, um imitador de Cristo, né? Que abençoa outras vidas, que conduz as pessoas ao conhecimento e aproxima as pessoas de Deus. Mas uma pergunta que a gente pode fazer nessa altura é: por que Paulo valorizou tanto o discipulado? Por que Paulo valorizou tanto o discipulado? Não apenas porque Paulo entendia, conhecia, né, a ordem de Jesus e o exemplo de Jesus, mas porque Paulo foi beneficiado no início da sua caminhada cristã pelo discipulado. Vejamos o que Paulo experimentou antes de se relacionar com Timóteo. Vamos agora voltar nossa atenção para Atos. Na história da caminhada cristã de Paulo, existe um homem chamado Barnabé. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. É o capítulo, a gente vai ler somente alguns versículos. Paulo ia em direção a Damasco, levando cartas, né, no contexto da perseguição aos cristãos, e o versículo 3 do capítulo 9 diz: seguindo ele estrada fora, Atos 9, 3, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O mesmo Paulo. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante que no capítulo 7 de Atos é narrada a morte de Estevão, certo? E Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele se regozijou com aquilo que os seus irmãos judeus, né, liderados pelos fariseus, fizeram. Eles apedrejaram e mataram a Estevão. Então, Paulo era um perseguidor, um inimigo da igreja, um adversário da causa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus se revela a Paulo nessas palavras: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo foi convertido, e no versículo 20 desse mesmo capítulo, diz o texto que logo pregava nas sinagogas, ou seja, onde os judeus se reuniam para escutar a leitura da lei, não é? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, ou seja, anunciando que Jesus era o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, afirmando que este é o Filho de Deus. Obviamente que Paulo passou a ser persona não grata, né? Uma pessoa malquista entre os judeus, porque antes ele atacava os cristãos, ele era um fiel membro do judaísmo, da religião de Israel. E agora ele passa a pregar a Jesus, aquele a quem antes ele atacava. E quando Paulo tenta se reunir, participar na igreja de Jerusalém, que era, naquela altura, a única igreja estabelecida, né, a única congregação já constituída dos cristãos, o que acontece? Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar-se com os discípulos, ou seja, com os irmãos na fé. O que aconteceu? Certo? Paulo essa situação deu um nó na cabeça do povo, um nó na cabeça da igreja. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Pensaram que Paulo ali estava como um agente, né, como alguém que estava fingindo ser cristão para fazer uma armadilha, né, preparar uma armadilha para os próprios cristãos, porque ele era conhecido como um dos maiores, né, uma pessoa conhecida como também era daqueles que era inimigo da fé. Mas Barnabé, versículo 27, agora esse ponto é interessante, no contexto do tema do discipulado, tomando consigo, ou seja, Paulo não foi recebido, não foi acolhido pela igreja, por quê? Porque temeram que ele fosse um adversário, temeram que ele estava ali tentando preparar uma armadilha. Mas Barnabé, tomando consigo, Barnabé, que já era um crente, já experimentado, calejado, levou aos apóstolos, levou aos líderes da igreja, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara,
e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Em outras palavras, Barnabé foi um advogado de Paulo junto aos apóstolos. Ele narrou o que Deus havia feito na vida de Paulo e os riscos, os perigos que o próprio Paulo havia assumido por amor a Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Ou seja, não podemos ter aqui um inimigo, um mentiroso, um fingidor. De fato, essa pessoa, esse irmão aqui, foi convertido. E ele tem corrido risco de vida por amor a Cristo. Falava e discutia com os helenistas, ou seja, os judeus de influência e cultura grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, certo? Que era um local, um porto, não é? Na costa, e dali o enviaram para Tarso. Então, a igreja, os líderes, convencidos por Barnabé, que se tratava de fato de um irmão convertido, de um crente, certo? Entenderam que o melhor para Paulo era não permanecer em Jerusalém, né, que era a principal cidade, certo? Ali estava, né, a liderança sacerdotal, religiosa de Israel, e o enviaram para Tarso. Ok, a vida segue, Paulo passa um tempo ali, certo? O evangelho se expande, os cristãos são perseguidos em Jerusalém, vão para outras regiões, e nasce uma igreja em Antioquia, certo? Mas a notícia tendo chegado aos apóstolos de que havia um movimento espiritual em Antioquia, os apóstolos decidiram enviar a Barnabé para checar se de fato a obra que estava acontecendo em Antioquia era o mover do dedo de Deus ou era a ponta do chifre do diabo. Barnabé, vá, certo, Antioquia, verificar o que está acontecendo em Antioquia. É só uma onda, né? É só aí um movimento, um vento de doutrina, ou realmente Deus está fazendo em Antioquia aquilo que ele antes fez em meio nosso, em Jerusalém. Então, Barnabé vai a Antioquia, chega àquela região, certo? Versículo 23 do capítulo 11 de Atos. Aí, algumas páginas à frente. Tendo ele chegado, Atos 11, 23, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Por quê? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, era um crente muito abençoado. Barnabé era um vaso precioso na igreja. Era um trabalhador, certo? Um pregador, um homem que realmente contava com a bênção do Senhor. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para onde? Para Tarso, à procura de Saulo, à procura de Paulo. Barnabé se deu conta, né, o texto já disse que Barnabé viu a graça de Deus, se regozijou com os irmãos. Barnabé se deu conta que Antioquia era um campo missionário, quer dizer, Deus converteu gente aqui, certo? Plantou uma igreja, esse pessoal precisa ser doutrinado, esse pessoal precisa ser instruído na fé. E aí Barnabé lembrou de quem? Paulo, que havia sido fariseu, quer dizer, Paulo era um catedrático da lei. Paulo era uma autoridade. E, convertido por Jesus, Paulo tinha agora plenas condições de abençoar a igreja em Antioquia. Tendo encontrado, versículo 26, de quem foi a iniciativa? De Barnabé. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, aqui, ponto para Barnabé. Barnabé teve olhos, Barnabé teve sensibilidade. Barnabé entendeu que Paulo era útil em Antioquia, mais do que em Tarso. Capítulo 13, certo? Trabalho, certo, acontecendo, a igreja crescendo, Deus abençoando. Capítulo 13 de Atos, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, ou seja, Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, enquanto trabalhavam, certo? Disse o Espírito Santo, separai-me agora, notem a ordem, Barnabé e Saulo. A ordem dos nomes ela é muito
sugestiva. Lucas, o autor de Atos, certo? Ao colocar Barnabé antes de Paulo, certo? Que aqui ainda é chamado de Saulo, certo? Lucas está nos dizendo o seguinte: a ordem de importância, quem de fato tinha mais autoridade, mais responsabilidade, nessa altura quem era o chefe da equipe era Barnabé, não era Paulo. Barnabé e Saulo, porque depois a ordem se inverte, né? E a partir do capítulo 15 de Atos, né, é Paulo que assume a cena como protagonista. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí eles vão realizar aquilo que nós chamamos, nos acostumamos a chamar de primeira viagem missionária. Eles passam em torno de entre 2 e 3 anos viajando, né, em várias cidades, em várias regiões, e no final do capítulo 14 é registrado o retorno deles à igreja de Antioquia, a mesma igreja que os havia enviado. O que a gente encontra aí como informação? Capítulo 14, versículo 25. E tendo anunciado, Atos 14, versículo 25, a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram não quantas coisas eles realizaram. Relataram quantas coisas fizera Deus com eles, ou seja, o centro, o destaque é o próprio Deus. Fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Acontece o Concílio de Jerusalém, essa assembleia em Jerusalém, no capítulo 15, certo? Notem aqui que no versículo 12, e toda a multidão do capítulo 15 silenciou e passou a ouvir a Barnabé e a Paulo. Eles deram testemunho do que havia acontecido, do que Deus havia realizado através deles. E, para terminar, ainda nesse capítulo, no versículo 36, alguns dias depois, disse Paulo, olha a ordem dos nomes agora, já não é Barnabé e Paulo. Disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, a partir daqui nós temos o início daquela que ficou conhecida como segunda viagem missionária. Irmãos, em resumo, pastor, por que tantas referências a Barnabé e a Paulo? Barnabé discipulou Paulo. Barnabé, crente mais experiente, com mais tempo na carreira cristã, já conhecia melhor a igreja. Barnabé foi esse instrumento de Deus para introduzir Paulo, certo, no contexto missionário. Então, notem que aquilo que Paulo vai realizar com Timóteo, certo, de certa forma, é o que Paulo havia experimentado, certo, com Barnabé. Agora, não mais como discípulo, mas como discipulador. Então, Paulo foi discipulado por Barnabé. Com Timóteo, ele colocou em prática o que havia experimentado com Barnabé. Quem era Timóteo? Certo? E aqui a gente já está caminhando para o final da nossa aula, para a essência, para a parte principal. Timóteo, né, a gente lê isso na própria segunda carta, Timóteo era filho de Loide e neto de Eunice, mulheres tementes a Deus. Certo? E quando Paulo passou em Listra, certo, ele soube, né, conheceu a mãe de Timóteo, certo? E como aconteceu muitas vezes no contexto do Novo Testamento, eram pessoas tementes a Deus, mas que ainda não tinham entendido, certo, que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E ali em Listra, Paulo soube, comentavam de um jovem, certo? O filho de Loide. Dele, diz o texto, davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. E Paulo, ainda no capítulo 16 de Atos, o texto diz que ele decidiu levar a Timóteo com ele naquela que é a segunda viagem missionária. Quer dizer, assim como Barnabé decidiu ir a Tarso para buscar a Paulo, a fim de que Paulo fosse usado por Deus em Antioquia, Paulo decidiu, certo, que Timóteo seria um aporte, seria
daria uma boa contribuição àquela equipe missionária, e Paulo tomou a Timóteo com ele. Timóteo acompanhou Paulo em muitas de suas viagens e foi enviado a Éfeso para cuidar da igreja. A cidade de Éfeso era uma cidade importante, certo? E que teve, né, vários irmãos de proeminência à sua frente. E um deles foi o próprio Timóteo e depois o apóstolo João, que também teve a oportunidade de pastorear aquela igreja. Se nós lemos Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, as cartas às 7 igrejas, uma delas é Éfeso. A primeira igreja que recebe a carta é a igreja de Éfeso, certo? Portanto, quando a gente folheia as duas cartas de Paulo a Timóteo, certo? Timóteo está em que condição? Timóteo já não é mais aquele jovem, certo, de Atos capítulo 16. Timóteo já havia estado durante alguns anos acompanhando Paulo, certo, nas viagens, vendo Paulo pregar, vendo Paulo discipular, vendo Paulo doutrinar, vendo Paulo ser perseguido. Em alguns momentos ele teve que se distanciar de Paulo, foi a outra cidade para preparar caminho, para avisar Paulo está aqui por chegar, certo? Cumpriu outras missões. São vários os textos do Novo Testamento que indicam, né, essa serviçalidade, esse espírito de servo de Timóteo. E nessa altura Timóteo está à frente da igreja de Éfeso, nesse importante centro daquela época, tendo que pastorear a igreja, certo? E lidar com aquilo que é próprio do ministério pastoral, certo? Há ovelhas dóceis, há ovelhas não tão dóceis, e de vez em quando, no meio das ovelhas também se introduzem alguns lobos, certo? Com pele de ovelha, e dão trabalho. Pois bem, quando Timóteo se encontra em Éfeso, né, por ocasião do recebimento das cartas, qual era a situação de Timóteo? Timóteo estava desanimado ou intimidado. Agora, por favor, e aí a gente já vai terminar aqui a nossa andança bíblica, mantenham a Bíblia de vocês aberta na segunda carta a Timóteo. Notem as palavras que Paulo dirige a Timóteo. Capítulo 1 da segunda carta, versículo 6. Por esta razão, 2 Timóteo, ou 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavivar. Porque Deus, versículo 7, não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo, nada de timidez. Timóteo, nada de se amedrontar diante dos desafios ministeriais. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Agora notem, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Toma esse biotônico espiritual. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 12. Timóteo, saiba que todos, como você, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. As lutas, as aflições, as dificuldades fazem parte da nossa caminhada, da nossa peregrinação espiritual, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece, continue nesse caminho, Timóteo, naquilo que aprendeste, de que foste instruído e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Para terminar, capítulo 4, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio, ou seja, mantenha o equilíbrio, mantenha o foco em todas as coisas, suporta as aflições. Em resumo, meus irmãos, o que um discipulador faz? Ele fortalece, ele anima, ele consola. O discipulador não é um super-homem espiritual. Não quer dizer que ele não tenha problemas. Notem que no próprio capítulo 1, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está na prisão. Paulo já antevê
certo? E depois leiam com calma o capítulo 4, né? Que ele pede, né? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, somente Lucas está comigo, traz João Marcos, né? Traz a capa, traz os pergaminhos. Paulo está preso e, como um preso, como um encarcerado no Senhor, ele também tinha os seus momentos de desânimo espiritual. E no capítulo 1 dessa carta, Paulo diz o seguinte, versículo 16, 15, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Notem a importância do estímulo, meus irmãos, na caminhada cristã. Paulo, homem bandeirante do cristianismo, talvez o maior missionário que o cristianismo já tinha conhecido, também tinha os seus momentos de fraqueza, de desânimo, e Deus usou Onesíforo. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então, Paulo, certo, foi animado por Onesíforo, e aqui, através dessa carta, anima a Timóteo. Então, isso assinala para nós a importância do companheirismo cristão. Um discipulador é um companheiro. Nós somos parte de uma família, certo? E todos nós enfrentamos lutas, dificuldades e precisamos ser amparados. É impressionante a quantidade de textos no Novo Testamento que nos conclamam, nos animam, a que nos admoestemos mutuamente, a que nos consolemos mutuamente, a que carreguemos, levemos as cargas uns dos outros, a ponto do apóstolo Tiago dizer, inclusive, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. O que às vezes acontece? Às vezes por vergonha, às vezes por timidez que não tem justificativa bíblica, às vezes a gente está debaixo de taca, sofrendo, lutando, às vezes em pecado, mas não busca ajuda, não procura alguém para orar por nós, para nos escutar, para nos aconselhar, para nos lembrar aquilo que nós já sabemos, mas que está à parte, está à margem, não está sendo colocado em prática na nossa vida. Além de animar a Timóteo, que estava desanimado, Paulo relembra a missão de Timóteo. Isso é uma outra virtude do discipulador. E todos nós somos chamados a ser discipuladores. Timóteo é lembrado da sua missão. Aqui no capítulo 2, versículo 15, dessa mesma carta, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, você é objeto de profecia. Timóteo, você não foi ordenado à toa. Nós não colocamos as mãos sobre a tua cabeça de maneira irresponsável. Timóteo, saiba qual é a tua missão. Timóteo, você não se resume a esse momento. Você não é esse momento. Você tem uma história anterior. Você tem sido usado por Deus. Timóteo, ergue os olhos. Deus tem nos dado espírito de poder. É hora de retomar o ânimo. É hora de voltar-se para Deus. É hora de recobrar as forças. Um discipulador diz o que nós precisamos ouvir. Também no capítulo 4, Paulo diz, a partir do versículo 1, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos. Versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, não te desanime com os hereges que se apresentam e ameaçam o rebanho em Éfeso. Timóteo, não tenha medo das perseguições, dos inimigos da fé. Participa das minhas aflições, participa das minhas algemas. A coroa, vamos receber uma coroa incorruptível, que está reservada a todos aqueles que amam ao Senhor e a sua vinda. Combate, Timóteo, o bom combate. Completa a carreira, guarda a fé. Quando eu era licenciado, ou seja, quando ainda não havia sido ordenado, um dia teve a reunião do presbitério, era a abertura, né? Era o primeiro dia da reunião, eu já estava à frente da igreja que depois eu
seria pastor da mesma. E naquele dia, o filho de um presbítero da igreja fazia aniversário. E eu pensei da seguinte maneira: hoje, sexta-feira, dia de abertura do presbitério, normalmente tem culto. Não que o culto não seja importante, mas os assuntos, né, da reunião são tratados amanhã. Então, eu, em vez de ir para a reunião do presbitério, eu fui à casa do presbítero, bem intencionado, fazendo uma visita, porque era o aniversário do filho dele. Legal, né? Foi bacana. Fizemos ali uma oração, lemos a Bíblia, compartilhamos, certo? No dia seguinte, eu fui à reunião do presbitério. Primeiro intervalo que houve, né, o pastor, que era o meu tutor, me chamou. E aí? E ontem? Você não viu a reunião? Aí eu expliquei para ele, não, porque teve o aniversário do filho do presbítero. Eu fui lá, ele falou, você devia estar aqui, rapaz. Reunião de presbitério. Aprenda. Reunião de presbitério não se falta. Você ainda nem foi ordenado e já está faltando reunião de presbitério? Irmãos, não foi agradável ouvir aquilo, mas foi necessário. Aquele homem, naquele contexto, era o meu discipulador. E o discipulador diz o que você precisa ouvir, mesmo que não seja agradável. Por quê? Porque ele está preocupado com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Se passaram alguns anos, eu já estava no exercício do ministério pastoral. Numa outra situação, eu tive um episódio de depressão. Graças a Deus, esse foi o único, não houve um segundo. Mas eu tive um ano muito difícil e terminei aquele ano esgotado. Eu mesmo não me dei conta que estava deprimido. Foram outras pessoas que falaram, pastor, o senhor não está bem. Eu vou resumir a história. O presbitério me deu licença de 1 mês, essa licença foi renovada mais 2 vezes, eu acabei ficando 3 meses de molho, certo? Assim, de molho não, né? Descansando, sem qualquer preocupação. Vai lá para o Maranhão, fica lá na casa dos teus pais, certo? Quando tiver vontade, sai da rede, vai na praia, certo? Vai te cuidar. Porque você só é importante para a igreja se você estiver bem. Do jeito que você está aí, você está precisando de ajuda. Então, quando eu estava nesse período lá de recuperação, o meu pastor disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ele falou assim, você não é esse momento. Você está passando por uma crise, certo? Você teve um ano muito difícil, teve um esgotamento, mas você não se resume a esse instante, esse episódio. Você tem uma caminhada anterior a essa história, certo? E, com certeza, Deus quer te usar por muitos anos ainda. Eu não esqueci essas palavras. Porque, quando a gente está num momento difícil, qual é a tendência? A gente imaginar que aquela situação, aquele momento, aquela circunstância é tudo na nossa vida. Então, o meu pastor, né, ele foi e continua sendo meu discipulador. Ele me lembrou algo a semelhança do que Paulo fez com Timóteo. Timóteo, não te acovardes. E olha que naquele contexto de depressão, as primeiras semanas foram muito críticas. Eu fiquei praticamente 1 mês no quarto. Minha mãe subia, ia para o primeiro andar, onde estava o quarto, para levar comida. Nem ânimo para descer e comer eu tinha. E só passava bobagem pela cabeça. Não chegou a passar a ideia de tirar a vida. Mas eu pensava assim, gente, acabou meu ministério. O que eu vou dizer para as pessoas, quando as pessoas me perguntarem por que você deixou de ser pastor? Então, quando a gente está numa situação difícil, e eu sei que cada pessoa, certo, a depressão não se manifesta da mesma forma em cada um, né? E graças a Deus, muitas pessoas não experimentam, e muitas delas não vão experimentar uma depressão, e outras vão experimentar, ou podem experimentar, quando a gente está num momento como esse, certo? É como o falecido professor João Alves, lá do seminário, professor nosso. O professor João Alves dizia o seguinte, ele era professor de grego.
estudem, façam o dever de casa. Porque se você não estudar, quando chegar perto da prova, o miado do gato vai se transformar no rugido do leão. Entendem a figura? Quando você está em débito, quando você não está fazendo o dever de casa, certo? Uma coisa pequena vai se transformar numa coisa enorme. O miado do gato vai se transformar no rugido do leão. E naquele momento, quando eu estava naquela situação, era o que acontecia. Mas o discipulador relembrou qual era a minha missão. Você é chamado por Deus para o ministério pastoral. Então, você tenha paciência, faça o que deve ser feito, atenda a recomendação, tome a pastilhazinha aí que o psiquiatra recomendou, certo? Se alimente. E Deus usou aquela depressão e ela me ensinou muitas coisas. Depois eu pude tirar muitas lições, inclusive o que não fazer para evitar um segundo episódio. Essa foi a minha experiência, eu não estou aqui colocando como paradigma para ninguém, só estou dizendo que foi a maneira como Deus me ensinou e usou o pastor Antônio Fontes na minha vida. Finalmente, Timóteo foi estimulado por Paulo a discipular, a preparar outras pessoas. No capítulo 2 dessa mesma epístola, Paulo diz, e o que de minha parte ouviste, capítulo 2, versículo 2, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Paulo orienta Timóteo a preparar outros. É muito importante isso, irmãos. Eu tive a bênção de trabalhar um ano como pastor auxiliar numa igreja de uma condição financeira privilegiadíssima. Humanamente falando, aquela igreja podia ter qualquer problema, menos problema de dinheiro. E o pastor titular, gente muito boa, amigão, cara generoso. Então, éramos 4 pastores, né? Eram 4 obreiros. Na verdade, 2 pastores já ordenados, o titular e eu, e outros 2 que já tinham feito o seminário e estavam na iminência de ser ordenados ao ministério. Então, o pastor titular era brasileiro, o pastor auxiliar era brasileiro, o outro obreiro era colombiano e o outro obreiro era chileno. Isso foi uma igreja lá no Chile. Então, uma igreja com um templo imenso, numa avenida valorizadíssima da cidade, num bairro de classe média alta, certo? A conta bancária abençoada por Deus. Qual que é o ponto que eu quero destacar? Com certeza era uma bênção que o Senhor concedia àquela igreja poder ter esse número de obreiros. Os músicos, a igreja pagava um músico profissional para dirigir a parte da música na igreja, para coordenar. Tinha 2 secretárias. O administrador, quando eu cheguei naquele ano, também era uma pessoa contratada, vivia para ser administrador da igreja com salário pago pela igreja. Qual era o tema? Qual era o ponto? Que a maioria dos membros se acomodava e ficava deitada em berço esplêndido. E qual foi a lição que eu tirei para a minha vida? Meu aprendizado. Será que vale a pena uma igreja ter uma equipe pastoral e várias pessoas habilitadas, capacitadas, sem que isso seja revertido, sem que isso seja traduzido no treinamento, na preparação, sem que isso seja canalizado para que os membros descubram quais são os seus dons e possam desenvolver seus respectivos ministérios na igreja? Quer dizer, às vezes uma bênção pode ser uma coisa ruim, mal administrada. Então, naquela igreja, havia uma cultura de terceirizar tudo. A maioria dos membros, certo, não se apresentava para o trabalho, porque tem 4 pastores, 2 secretárias, um administrador, 7 presbíteros, 8 diáconos. Não. O pessoal se acomodava. A maioria, não todos. No ano seguinte, eu fui para uma outra igreja, agora como pastor titular. A situação era muito diferente. Muito diferente. A igreja tinha limitações financeiras. E quando eu assumi aquela igreja, ela tinha vivido uma crise, certo? O pastor havia saído
Diz que quando o pastor sai de igreja, sempre tem choro. Ou de alegria ou de tristeza. Certo? Ou de alegria, porque para alguns ou para a maioria já devia ter ido, né? Oh, beleza, foi. Ou de tristeza, porque ele era muito querido e o pessoal chora, lamenta a saída dele. Nesse caso, tinha metade da igreja chorando de alegria e outra metade chorando de tristeza. Certo? A igreja vivia um momento muito ruim, muito complicado. Tanto é que o conselho, primeira reunião, o conselho falou assim, pastor, que a gente quer pedir ao senhor que o senhor apresente aqui, elabore e presente um projeto de revitalização da igreja. E o presbítero disse, porque pior do que está, a gente não pode ficar. A gente chegou num ponto aqui, pastor, que ou a gente revitaliza ou a gente fecha a igreja. E, financeiramente, a igreja tinha poucos recursos. Mas uma coisa que eu notei naquela igreja, muito trabalhadora, muito disposta. Só tinha um obreiro, não tinha músico contratado, não tinha administrador pago, não tinha secretária ou secretário. Mas o pessoal entendia que a obra era de Deus e se apresentava para o serviço. E várias daquelas pessoas tinham sido instruídas, treinadas por outros pastores ou por outros irmãos e irmãs experientes na fé. Portanto, o bom discipulado é aquele que também nos estimula, nos motiva a treinar, a compartilhar aquilo que Deus tem nos dado com outras pessoas, para que a obra de Deus seja melhor servida, para que tenhamos mais trabalhadores, não apenas pastores, mas pessoas aptas para a escola dominical, para o ministério de música. A gente tem aqui o Danilo, ele até já saiu, vou aproveitar para falar, né? Ele não está por aí não, né? O Danilo, acabou de voltar. Toca, né? Legal, isso é bênção de Deus. E que bom que o Danilo pode compartilhar a experiência e o que Deus tem ensinado para ele, através da música, com outras pessoas. Tem gente que toca teclado, que a gente possa ter mais gente que aprenda a tocar teclado. Tem gente que trabalha com crianças e que levam aí 15, 20, 30 anos, às vezes, na escola dominical, que ensinem às pessoas mais jovens. Gente que trabalha na tesouraria. A igreja tem muitos ministérios. Como a gente precisa democratizar, pessoal, o conhecimento e as bênçãos que Deus tem nos dado, a fim de que a igreja seja cada vez mais habilitada, seja cada vez mais preparada para a missão que o Senhor a concedeu. Muito bem. Então, o bom discipulador é aquele que anima, é aquele que nos lembra da nossa missão e é aquele que nos estimula a preparar outros. Conclusão. Qual é a maior igreja presbiteriana do país? Alguém aqui sabe? Eu tentei aqui tirar o nome, eu espero que eu tenha tirado o nome, né? Pode voltar um pouquinho aí, só para ficar só ali a conclusão. Isso, aí, tá bom. Você sabe qual é a maior igreja presbiteriana no Brasil? A comunidade, a congregação. Pinheiros, está aqui, a irmã disse Pinheiros, em São Paulo. Manaus. Interessante isso. Não está na Grande São Paulo, não está na Grande Rio, não está em BH, Belo Horizonte, não está em alguma cidade do Espírito Santo, que é o estado brasileiro com o maior número de municípios com igreja presbiteriana. Está em Manaus. A igreja presbiteriana de Manaus, ela tem mais de 5.000 membros e mais de 120 congregações. Qual é o segredo da igreja presbiteriana de Manaus? Porque continua crescendo e continua tendo mais congregações. Qual é? Vamos aqui, agora sim, eles usam, já desde 1995, o que eles chamam de sistema das 4 estações. Você já ouviu falar das 4 estações? Vamos lá. O sistema da Igreja Presbiteriana de Manaus é uma consequência natural do momento que a igreja tem vivenciado há quase 30 anos, ou seja, desde 95. A implantação das células familiares no ano de 95, com enfoque na evangelização e no discipulado intencional. Isso aqui eu não inventei, eu tirei do site, tá? Porque eu já tinha ouvido falar e já conversei com membros da igreja de Manaus. Esse enfoque proporcionou o crescimento quantitativo e qualitativo da comunidade. Em razão da expansão natural da igreja, surgiu, então, a necessidade de um sistema que sincronizasse todos os ministérios em suas ações.
Nesse contexto, e visando o crescimento, ao crescimento do reino de Deus, nasceu o sistema das 4 estações, que é uma estratégia, buscando aliar as estações da natureza com ações e iniciativas da igreja que estejam de acordo com a palavra de Deus. As 4 estações são a aplicação dos princípios da criação no planejamento e nas ações da igreja durante todo o ano. Aí eles se baseiam, né, naqueles versículos da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte caiu em boa terra, deu boa colheita, assim a 60 e a 30 por 1. Como funciona o sistema das 4 estações? Vamos lá. Primeira estação da semeadura, de fevereiro a abril, é a estação voltada à preparação do plantio. Nesta estação, ou seja, de fevereiro a abril, estamos focados em semear a boa semente, a palavra de Deus, com o propósito de alcançar e ganhar vidas para Cristo. Então, é feito todo um esforço para que ações evangelísticas em massa e sincronizadas, e que estão distribuídas em todos os ministérios e departamentos da igreja, aconteçam de maneira efusiva. Não quer dizer que a igreja só evangeliza de fevereiro a abril. É uma questão de foco, de concentração de energia. Depois vem a estação da condução, de maio a julho. É a estação do cuidado. Nesta estação, vamos fornecer nutrientes espirituais às pessoas que foram salvas por Cristo. Ou seja, aqueles que foram alcançados de fevereiro a abril, agora vão ser discipulados. É tempo de consolidar o discipulado na vida do novo convertido. Na verdade, o discipulado já começa na evangelização, certo? E aí vem o fortalecimento, não é? Vem a consolidação. Depois vem a estação da colheita, de agosto a outubro. É a estação da vida comunitária. Nesta estação, colhemos juntos os frutos, ajudando o novo convertido, muito importante isso, a desenvolver relacionamentos saudáveis na família e na igreja. Que legal, né? Você vai, evangeliza, a pessoa se converte, você discipula, aí você, brincando, joga a pessoa dentro da igreja. E, no caso da Igreja de Manaus, uma igreja com milhares de membros, pessoas, às vezes, ficam até com medo. Então, é importante, certo? Conectar, inserir, encaixar a pessoa, certo? No sentido de relacionamentos, para que ela possa, não é, se situar no tempo e no espaço e desenvolver a fé dela também em nível comunitário, congregacional. E a estação das primícias, de novembro a janeiro. É a estação de ação de graças a Deus. É importante também isso daí, não é, pessoal? A gente trabalha, a gente se esforça, levanta, tropeça, cai. Também é bom ter um tempo parar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Já diz o hino, né? Quantas bênçãos dize-as, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Nesta estação, vamos louvar e agradecer a Deus pelas pessoas que foram alcançadas e restauradas por Cristo. É tempo de se alegrar por tudo que Deus realizou em nossas vidas, família e igreja. E também é aquela época já de final de ano, né? De novembro a janeiro, certo? Aí, ação de graças, certo? 4ª quinta-feira de novembro, tem igrejas que têm esse costume, né, de realizar o culto de ação de graças, aí depois a criançada, os jovens, né, o pessoal da escola já entra de férias, Natal, Ano Novo, certo? Então, eles têm também o tempo para agradecer a Deus, para dar uma revigorada nas energias, não é? Para recarregar as forças, para em fevereiro começar de novo, certo? Outro ciclo da estação da semeadura. Pessoal, Deus tem abençoado grandemente a Igreja Presbiteriana de Manaus, que tem enviado missionários para toda a região amazônica e também para fora do país. E tem experimentado um crescimento espantoso, certo? Sem apelar a pirueta espiritual, a plantar bananeira, a métodos esdrúxulos em busca de crescimento. Porque tem igreja aí, né, que já perdeu o trem da história, certo? Está tão preocupada em crescer que a igreja se transformou num circo, num espetáculo. Esse não é o caso, graças a Deus, da Igreja Presbiteriana de Manaus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós continuemos nesse processo de discipulado, porque Jesus é o nosso discipulador, Ele tem usado a palavra dEle, Ele tem usado o Espírito Santo, que em nós habita, Ele tem usado as pessoas que Ele coloca em nossa vida, inclusive na igreja,
e que nós também nos animemos a discipular outras pessoas. Sempre há gente chegando na igreja que precisa ser instruída na fé, que precisa ser instruída, certo? Para poder entender melhor o plano de Deus para a sua vida. Você pode ser essa pessoa que vai levar, que vai ser conduzida, usada por Deus nesse processo de discipulado. O pastor já está aqui, eu vou pedir para o pastor orar, entregando esse tema e as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé? Barnabé tinha olhos. A pergunta é, quem você está discipulando? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, dá-nos graça, nos ajuda, assim como Barnabé, lá no início, ter olhos, sensibilidade para saber aquilo que ele deveria fazer. Oh Deus, obrigado por ter nos alcançado, mas certamente isso não foi sem propósito, isso tem um objetivo. Ajuda-nos a participarmos da obra que o Senhor mesmo tem realizado na face da terra. Por bondade, graça e misericórdia, o Senhor chama cada um de nós para estarmos perto de Ti e também para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Usa a Igreja do Cruzeiro, usa cada membro, usa cada um de nós com aquilo que o Senhor tem nos dado, multiplica, nos dá coragem, renova as nossas energias, nos faz sermos aquilo que o Senhor desde a eternidade preparou para que pudéssemos andar e ser. Obrigado por essa palavra, que ela frutifique em nosso coração. É a nossa oração em clamor e gratidão em nome de Jesus. Amém.